Fundamento religioso da cultura. Segundo Christopher Dawson, a religião constitui o fundamento último da cultura, a sua estrutura primária e sustentante, a sua componente principal. A religião não é produto da cultura, e muito menos de cultura primitiva, com o fim de obter uma explicação ingênua ou fantástica, mítica da realidade, mas faz parte da cultura como seu princípio vital e essencial, de modo que os altos e baixos de uma cultura correspondem aos altos e baixos de sua alma religiosa. De fato, Dawson não excluiu a religião possa sofrer condicionamentos culturais de várias espécies, tanto econômica, científica, social e etc., mas nega preventoriamente que isso leva à conclusão de que a religião seja epifenômeno da cultura. Segundo Dawson, é amplamente confirmado pela história, através de partes mais ilustrantes da história humana. Em todos os séculos, em qualquer período da sociedade, a religião foi a força central, unificadora. Foi guardiã da tradição, preservadora da lei moral, educadora e mestra da sabedoria. A religião é chave da história. Não podemos compreender as estruturas íntimas de uma sociedade se não conhecermos bem a sua religião. Não podemos compreender as suas conquistas culturais se não compreendermos as crenças religiosas que estão por trás delas. Em todas as cidades, as primeiras elaborações criativas de uma cultura são devidas a inspirações religiosas e dedicadas à finalidade religiosa. A religião está no limiar de todas as grandes literaturas do mundo. A filosofia é produto rebento, regressa continuamente de seu pai. Por esse motivo, geralmente o papel criativo na formação da cultura pelos diversos povos é atribuído a figuras míticas ou semidivinas, heróis culturais, antepassados divinos, que têm dado aos seus descendentes não somente mitos sacros e ritos religiosos, mas também as artes do viver e os princípios da organização social. Confirmação histórica da validade da tese de Dawson forneceu Arnold Toynbee, quem, em Study of History 19, nessa obra, o eminente historiador inglês apresenta a religião como fenômeno fundamental e decisivo para a existência humana. Ele reconstrói a história humana como a sucessão de civilizações, ou seja, de culturas cuja apreciação, desenvolvimento e decadência coincide com o reaparecimento, desenvolvimento e decadência de determinada religião. Enquanto, porém, as culturas decaem e desaparecem, nas várias religiões que se sucedem, há ascensões constantes da vida espiritual da humanidade. Continuando, segundo Tilly, define a religião como a dimensão do profundo em todas as funções da vida espiritual do homem. Com isso, desaparece toda ruptura entre o domínio do sagrado e o reino do profano. Qualquer contraposição entre religião e cultura se torna em vão. Em resumo, a religião é a substância da cultura e a cultura é a forma da religião. Para Vanderlius, a cultura nada mais é do que conjuntos de ritos que derivam diretamente da religião. O culto, afirma esse eminente fenômeno, a primeira cultura. Ele se encontra na origem de toda cultura. Tudo procede do encontro do homem com Deus, o que chamamos de cultura ou civilização. Também, segundo Luckmann, nas fases iniciais de qualquer civilização, o fator determinante e fundamental é a religião. Na sociedade arcaica, são chamados de uma civilização tradicional. As representações religiosas são divisão do trabalho e regulação e exercício do poder. Nessas sociedades, a ordem sagrada da legitimidade é a conduta em toda a gama das situações sociais e tem como significado de todo o curso da existência individual. Por isso, nelas não há nada inclusive, a economia e o sistema de conhecimentos. Nietzsche, seguindo Vanderlius, está também convicto de que a cultura tem origem no culto, no rito religioso. O rito é considerado como um núcleo estabilizador no qual o material caótico de potências é retomado seletivamente e estruturado para depois desdobrar-se nos modelos ordenados de uma ordem sociocultural. Durante os últimos decênios, viram na cultura uma das pistas mais válidas para descobrir o sentido da realidade humana e, por isso, desenvolveram o ramo do saber que tem por nome antropologia cultural. A antropologia cultural é um dos dois tipos principais da antropologia científica. O outro é a antropologia física.
Essa última estuda a origem e a evolução do homem e seus elementos biológicos e fisiológicos, passados e presentes. Por sua vez, a antropologia cultural trata de relações sociais, particularmente, também não exclusivamente nos povos primitivos. Estudiosos procuram elaborar a antropologia cultural como um método autônomo, rigorosamente científico, como convém do ramo particular do saber científico. Durante os anos 60, alguns estudiosos franceses transformaram a antropologia cultural em sistema filosófico universal e a que deram o nome de estruturalismo. Um dos problemas mais debatidos hoje em dia pelos estudiosos católicos e marxistas se diz respeito na relação entre cristianismo e cultura, e em particular a possibilidade de traduzir categorias marxistas na mensagem cristã. Aculturação, você sabe o que é isso? Sabe o que significa? Significa inserir algo dentro de uma cultura. Um exemplo simples, a aculturação ocidental do Japão é o inserimento do Japão dentro da cultura ocidental. A aculturação do cristianismo é o inserimento do cristianismo dentro da cultura. Mas, no entanto, para os crentes, o cristianismo não faz parte nem de cultura nem da religião, pois é a ação de Deus na história. Nos últimos decênios, muitos estudiosos viram na cultura uma forma de desvendar os mistérios da realidade humana. Com isso, surgiu a antropologia cultural. Durante o século XX, estudiosos franceses transformaram a antropologia cultural em estruturalismo. A tese estruturalista afirma que não é o homem quem cria a cultura, mas ao contrário, é a cultura e suas estruturas que formam e modelam o homem. O estruturalismo de Lévi-Strauss se estabelece a partir das premissas linguísticas de Saussure. O estruturalismo antropológico foi lançado por Strauss, que utilizou elementos científicos para atender a um nível de estudo objetivo. Inspirou-se na linguística, tendo como referencial o estudioso Jacobson. O estruturalismo no meio da filosofia e da psicologia e da sociologia tornou-se uma moda de pensamento intelectual nos anos de 60 e 70. Strauss acreditava que todo ser humano atua através de pares de oposição. Em suma, o estruturalismo é uma metodologia que utiliza as estruturas sociais, política e linguística para interpretar um conjunto, um sistema, sem considerar as experiências individuais. O estruturalismo de Strauss inicia analisando as infraestruturas inconscientes dos fenômenos culturais. Lévi-Strauss estudou fenômenos culturais de tribos, famílias, mitologia e até na preparação de alimento para entender a realidade humana através do estruturalismo.